Vamos lá começar a nossa live. Meus óculos aqui pra gente poder enxergar quem tá entrando, quem não tá. A Ana Keila já entrou. Oi. Olá, Má. Gente, a gente atrasou um pouquinho. Pro nosso candidato ter um pouco mais de tempo, porque ele teve um problema hoje. Tudo bem, Ana Keila? Boa noite. Mas a gente vai fazer tudo como a gente havia previsto. Ele foi um fofo e vai continuar. Vai poder fazer a live, né? Kilvia, boa noite. Vamos esperar os povos chegarem. Oi, Lucinédia. Lucinédia é presença constante aqui. Obrigada, viu? A gente vai. Eu tô com uma sombra aqui, vocês estão vendo, né? Essa é a iluminação de Laura. Então eu tô assim com uma sombra gigantesca. Mas a gente vai se organizando. Boa noite, gente. Vamos esperar aqui só a Laura consertar aqui. Parece que eu tô no meio de um negócio, sei lá, de um... Parece que eu tô numa caverna. E tem uma iluminação lá no final. Oi, Kilvia. Oi, Graça. Graça também acabou de entrar. Vamos esperar mais um pouquinho pra gente poder... Nosso convidado chegar e poder entrar com a gente. Professor Manuel. Um fofo. Aceitou o nosso convite para conversar um pouquinho com a gente. Isso. Hoje a gente vai falar... mas eu tô. A Adriana colocou aqui que parece que eu tô com um holofote na cara. É isso. Essa é a ideia. Na verdade, ele tinha que ficar mais em cima, né? Mas a gente tá buscando suporte. Oi, Graça. Isso. Acho que tá tudo certinho. Professor Emanuel, quando você quiser entrar, pode ficar à vontade pra gente começar. Então, gente, a gente vai falar hoje de primeiros socorros. Agora tá menos luz. A gente vai falar hoje sobre primeiros socorros para leigos. A ideia é a gente entender por que é necessário primeiros socorros. Ficou melhor agora. Pergunta às pessoas. Gente, a iluminação tá legal aí pra vocês? Falem aqui pra gente. Vê se tá legal. Não, acho que a outra mais clara, né? Tá bem aí? Vocês estão achando? Vou olhar. Ok. Acho que assim ficou melhor. Suave, né? Tô menos na... Live, né? Professor Emanuel, você já pode entrar, tá certo? Se você puder, agora a gente já pode entrar para começar o nosso bate-papo. E aí, obrigada, Kilvia, que tá dizendo que ficou bom. E aí, gente, a ideia... Obrigada, Raimundo. A ideia é justamente a gente poder conversar sobre o curso, sobre os leigos terem acesso à informação e capacitação sobre primeiros socorros, né? A gente, da área da saúde, a gente é muito egoísta e a gente acha que só quem tem que deter o conhecimento técnico, o conhecimento científico, somos nós. A gente tem que saber sobre isso. Mas a American Heart já fez, dentro das suas avaliações, que eles se reúnem a cada 5 anos para discussão de estudos científicos, eles já chegaram à conclusão, em muitos estudos, né, analisando muitos estudos, que se a população ela fica bem orientada, se ela está bem informada, o desfecho, para muitos casos, ele é um desfecho positivo, é um desfecho bom, né? Ou seja, a gente não vai... Quanto mais cedo, e a gente da área da saúde entende bem. O professor Emanuel já entrou, é só solicitar, professor. Então, se a gente entende bem que quanto mais precocemente a gente começar com medidas,
melhor o desfecho. Então a gente tem que entender bem que as pessoas, de uma forma geral, os leigos, né, eles precisam ter esse conhecimento. E não esse conhecimento está centralizado dentro de ambientes hospitalares ou de equipamentos de saúde. O professor Manuel solicitou aqui. Vamos aceitar. Isso. Abrindo aqui para o professor Manuel. Pronto. Está aparecendo. Boa noite, professora. Oi, professor. Boa noite. Boa noite. A gente não está vendo a sua imagem. Pois é, deixa eu ver o que foi que houve aqui. Opa, agora sim. Agora está dando. Agora dá Quanto para tempo? ver. Pois é, professora, quanto tempo, né? E quantos anos já? Sei lá, uns 5 anos já? Professora tem, deixa eu ver, são dois, tem na casa dos 4 anos já. Passa rápido pra Passa caramba, né? muito rápido, é verdade. Satisfação em revê-la, viu? Que bom, fico Eu feliz pelo também. convite. Eu sei, você foi muito gente boa em ter aceitado nosso convite, eu agradeço demais, viu? Eu agradeço a oportunidade. Principalmente nessa situação de agora, né? Que você teve Pois um é, problema com a sua de saúde, por isso que a gente exato. atrasou um pouquinho. Gente, eu deixei para ele a possibilidade de a gente não fazer hoje, né? Todo mundo ia entender isso, mas ele manteve ali o acordado, manteve ali o compromisso e ficou. Muitíssimo obrigada, viu? Eu que Como é que agradeço tá João mais uma vez. Pessoa? Senhora? Como é que tá João Pessoa? Quente. João Pessoa, ora chove, ora faz sol. É uma loucura. Eu amo esse país, João Pessoa. Esse país é João Pessoa, né? É verdade. Aqui Bom, a gente sai de manhã tá sol, de tarde chove, de manhã às vezes a gente sai tá chuva, de tarde faz sol. É uma loucura. mas Mas bom não é aqui em chove. Fortaleza, Manuel. Fortaleza é Senhora? assim, aqui começa a chover. Bom é aqui em Fortaleza. Ah, Começa a chover. Aí chove, chove, chove. 5 minutos de chuva, água pela canela, né? A gente não consegue andar nas ruas cheios de água. Aí, 2 minutos depois, acabou a chuva, solão entra, seca a cidade, você continua a vida. puta Então, vida. chuva aqui pra gente é um negócio. A gente gosta muito de chuva aqui em Fortaleza, porque é um negócio difícil da gente achar. Então, o Isso. pessoal chove muito no meio do ano, né? Uhum. Aqui chove bastante no meio do ano. Junho, maio, junho já começa as chuvas até, se estende até agosto. E faz friozinho aí com vocês. Faz um friozinho bom. As Nossa, madrugadas têm sido 23 frias. graus. Senhora? Sim. Nosso frio aqui são 23 graus. Assim. Ah, Mas aqui tá. vamos lá. Vamos lá. Simbora. Gente, esse é o Dr. Emanuel Almeida, certo? Como vocês já devem ter percebido, ele é de João Pessoa, Paraíba, tá? Ele é enfermeiro, especialista em unidade em terapia intensiva, né? Pela Facene, é coordenador de enfermagem do Núcleo de Educação Permanente do SAMU de João Pessoa. Também é instrutor de atendimento pré-hospitalar, né? E resgate pela First Response to Disaster. Também é instrutor do BLS, né? Pela American Heart Association e pela Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado e pelo programa Stop Bleed. É isso? Isso. E é uma expertise em saúde, em atendimento pré-hospitalar, né? Faz treinamentos, as redes sociais dele são lotadas dessas imagens aí. Seja bem-vindo, professor Manuel. Muito obrigado, professora Laércia. Boa noite Então a vamos todos. começar. Vamos embora. Vamos lá. Eu queria que você falasse para a gente sobre a Lei 13.722, de 2008, também conhecida como a Lei Lucas. Exato. Então, a Lei 13.722, ela foi sancionada no dia 4 de outubro, né, de 2018, e ela torna, na verdade, obrigatória a capacitação em noções de primeiros socorros para professores e funcionários de estabelecimentos de ensino, seja ele público ou privado, e educação básica, e de estabelecimentos de recreação infantil. Ou seja, desde as creches, né? Se a gente for para o lado público, a gente tem os CREs, temos os berçários particulares,
né, até a educação básica, o ensino médio ali, podemos trazer dessa forma. Então, a lei, no seu primeiro artigo, ela diz que o estabelecimento de ensino da rede pública por meio de sistemas de ensino, né, elas têm que obrigatoriamente ofertar esse treinamento de primeiros socorros para os seus professores, assim também como seus cuidadores e etc. Na lei também ela traz para a gente, professora, que aquele estabelecimento que não cumprir a lei, ele pode ser penalizado desde multa, né? Desde multa. Se houver reincidência, existe a cassação do alvará daquele estabelecimento. Então, aquele estabelecimento ele pode deixar de funcionar se uma vez essa creche particular, por exemplo, meu filho, eu vou trabalhar todos os dias e deixo meu filho numa creche particular. Então, eu posso obrigar aquela creche, né? Quer dizer, na verdade, fazer a lei valer a lei, né? Solicitando que todos os cuidadores, todos os professores, cuidadores, todos os integrantes do berçário tenham o treinamento em primeiros socorros baseado na lei Lucas, que é a 13722. Professor, e o que foi que motivou a Lei Lucas? Por que ela chama Lucas? Isso, a lei Lucas, infelizmente a lei Lucas ela foi motivada por um episódio que ocorreu com um garoto chamado Lucas Begali, né? Ele tinha 10 anos de idade e ele perdeu a vida por asfixia. O Lucas morava na cidade de Campinas, em São Paulo, e em uma excursão escolar, durante a distribuição do lanche, o Lucas engasgou com esse pedaço de salsicha e, infelizmente, não tinha ninguém na hora preparado para iniciar esse primeiro atendimento, para iniciar esse primeiro socorro. O Lucas ainda foi encaminhado para uma unidade hospitalar. Ele sofreu 7 paradas cardíacas em um curto espaço de tempo. Se a gente for mensurar, em 50 minutos, o Lucas teve 7 paradas cardíacas, né? Durante as tentativas da reanimação já em âmbito hospitalar. Talvez, se alguém que estivesse, talvez não, com certeza, alguém que estivesse presente tivesse iniciado a manobra de desengasgo no Lucas, ele não teria evoluído para esse quadro de asfixia. Então, É importante a gente saber que esse tipo de problema, quadro de asfixia por enfim, por engasgo, né? Ele sim, não é exclusivo de criança. Acontece, exato. obviamente, mais com criança, mas recentemente faleceu um vizinho da minha família, né, dos meus pais, comendo carne e engasgou sozinho em casa, né? Um Exatamente. homem, ele estava com seus 50 anos de idade e passou por isso. Então, não é uma exclusividade da criança, mas acontece mais com crianças, né? Isso, Por isso. falar em acontece mais com crianças, você sabe das estatísticas de acidentes, desses tipos de acidentes com Tá. crianças? A nível Brasil, as estatísticas elas trazem que as principais causas de morte entre as crianças de 0 a 14 anos, existem duas causas principais. A primeira, por incrível que pareça, são os acidentes, né? E a segunda causa vem os afogamentos, seguido de sufocação, sufocamento, engasgamento. Então, essas causas elas lideram o ranking nessa faixa etária de 0 a 14 anos. A gente sabe que existe uma incidência maior, logicamente, naquelas crianças de 0 a 2 anos, que eles estão desenvolvendo a fase que a gente denomina como fase oral, ou seja, tudo que vê, tudo que pega, quer pôr na boca, né? E aí já vale, é importante ressaltar aos pais, muitas das vezes a gente às vezes até negligencia uma conduta simples ao comprar um brinquedo e observar a recomendação do Inmetro abaixo de 3 anos, porque ali existem pequenos objetos que ele pode causar uma obstrução de via aérea por corpo estranho. E é o que a gente mais vê. As crianças têm acesso a esse tipo
de brinquedo, né? De material. Recentemente, em João Pessoa, nós tivemos um caso em uma clínica onde um jovem, um garoto, na verdade, ele fazia terapia. Ele era um garoto que ele era especial, né? Ele fazia terapia acompanhado, mas infelizmente ele engasgou com uma bola de sopro e ele asfixiou e foi a óbito. Infelizmente ninguém também. Terapia? Durante a terapia? Isso, durante a terapia. Foi um desespero. É, Os profissionais acho que ficaram chocados, né? Porque eu costumo dizer sempre, se nós fizermos uma analogia, o treinamento baseado na Lei Lucas, ele é igual a um exército que sempre vai treinar para a guerra. Pode haver 100 anos sem que haja uma guerra, mas se houver a guerra, os soldados precisam estar preparados. E muitas das vezes, quando a gente se depara, principalmente nas escolas, o único profissional a ser direcionado ou apontado ou só solicitado é o professor de educação física, que muitas das vezes, professor, ele viu a disciplina e se viu a disciplina de primeiros socorros lá na universidade. E Que bem não a passando. exato, não é Viu uma bem coisa, superficial, é. isso, não é uma coisa rotineira, não é rotina. E muitas das vezes a turma acha, primeiros socorros, uma coisa tão simples, mas a gente sabe que vai fazer uma diferença imensa na vida de alguém, entre a vida e a morte, né? No caso Mas, desse primeiro atendimento, dessa primeira resposta. mas, professor Manuel, uma vez, eu tenho um amigo dentista, e aí eu fui, enfim, para a gente fazer o tratamento, e a gente conversando. Eles aplicam anestesias, anestésicos Sim, locais, mas aplicam, e a gente sabe que eles podem ter uma repercussão sistêmica. exatamente. E ele falou que não é treinado para primeiros socorros. Se a pessoa tiver um choque anafilático, tiver uma parada cardiorrespiratória, ele pega a pessoa, bota dentro do carro e leva para o hospital. Ela para o Fiquei hospital. tensa. Eu digo, não vou mais ao dentista. A gente já não gosta de ir ao dentista e depois de saber disso, Exato. não veio. Engraçado, baseado nessa informação, eu lembro de um treinamento que a gente promoveu para uma equipe de dentistas, né? Era um consultório particular e eram três amigos que tinham um projeto e a primeira coisa que eles fizeram, a gente precisa ter um treinamento de primeiros socorros. E a gente exatamente treinou eles em seu próprio ambiente de trabalho, né? As condições adversas, como a senhora citou, o choque anafilático, a parada cardiorrespiratória, o próprio engasgo. Então a gente conseguiu treiná-los e foi bem satisfatório. Para mim foi uma experiência ímpar. Pena que aconteceu apenas uma vez, mas foi muito interessante. Essa E o que chama preocupação. atenção para a gente é que são profissionais da saúde, né? Então, Exato, teoricamente, se você está relaxado, porque você tem um profissional da saúde ali que está te atendendo qualquer coisa, o cara sabe o que fazer. E aí a exatamente. gente entende que não é bem assim. Eu realmente fiquei preocupada. Exato. Subtende que, Depois, pelo fato de ser da saúde, né, subtende que ele esteja preparado a prestar essa primeira resposta, a prestar esse primeiro atendimento. e porque eles trabalham com anestésicos, né? Que induzem Exatamente. a, a redução do trabalho, do trato respiratório, etc e Exatamente. tal, o choque anafilático que pode acontecer, eu fiquei bem preocupada. Professor, a gente sabe que a Lei Lucas se aplica às instituições de saúde, né, ou Sim, de recreação infantil, mas a gente sabe também que muitos das emergências elas acontecem no trabalho, dentro de empresas, dentro de indústrias. Então, a lógica é que as empresas, as indústrias também treinem, capacitem suas equipes, né? exato. Então, Perfeito. baseado nisso, nessa informação, qual o impacto, tá, para a sociedade, de uma forma geral, se essas empresas, indústrias, operadoras de serviço, enfim, elas tivessem suas equipes treinadas para noções básicas de atendimento em situações de urgência? O impacto, professora, ele seria, eu vou usar um termozinho, ele seria devastador, no sentido de, muitas das vezes, as empresas, elas
negligenciam essa parte do treinamento. Mas se ocorrer um treinamento, ocorrer uma intercorrência dentro de uma empresa dessa, o patronal ele vai ter uma despesa e um custo muito maior, e principalmente se esse funcionário ele for a óbito. Então, quando se pensa em capacitação, quando se pensa em treinar equipes, a gente está pensando, muitas das vezes eles solicitam, acho engraçado que muitas empresas solicitam orçamento para treinamento. A gente envia o orçamento, eles, puxa, está muito caro, né? E a gente vai, negocia preço, mas mesmo assim a gente é cultural. Eles acham que aquele momento é uma coisa cara, mas ele não pensa que talvez aquele caro ele é o mais por menos. Puxa, eu vou ter menos despesa futuramente, eu vou ter menos custo, né? Problemas Família, judiciais. problemas judiciais, problemas trabalhistas com relação a esse meu funcionário, né? E por incrível que pareça, os números eles são alarmantes. Apesar de toda a tecnologia que a gente tem, apesar de programas de treinamentos que são lançados através da Associação Americana do Coração, que é a AHA, nessa atualização agora mais recente, ela cita que apesar de toda a logística, podemos dizer assim, toda a tecnologia, treinamentos investidos, a gente ainda permanece nos mesmos números que 2012. Ou seja, é como se nós estivéssemos em uma inércia e todos aqueles programas voltados para 50 Response, Family Friends, que é um programa que eles têm também nos Estados Unidos, eles não surtissem efeito. Isso é preocupante. Aqui em João Pessoa nós temos um programa pela Universidade Federal, com a nossa amiga doutora Ângela Amorim, chamado de RCP para Todos, né? Então o programa RCP para Todos é um programa que existe, né? E, e o objetivo dele é treinar leigos em suporte básico de vida. Então a gente conseguiu atingir um público muito grande, professora. Por exemplo, profissionais do metrô, no caso aqui não temos o metrô, mas é da estação de trem, profissionais do nosso terminal rodoviário. Então essas pessoas que existem, esses lugares que existem grande fluxo de pessoas, em academias já estamos fazendo um trabalho voltado para educadores físicos dentro das academias, e a gente observa que tem surtido um efeito muito grande, né? No sentido de, puxa, é uma coisa tão simples, mas que se torna muito enriquecedor para quem está recebendo, principalmente os educadores físicos. A gente vê o impacto com relação aos educadores. Falei, puxa, o quanto isso é importante. Muitas das vezes o personal ele está ali, ele não está preparado, ele não está capacitado para uma situação adversa. Ele às vezes pode ser pego de calça curta. Diz, puxa, e agora? O que eu faço? Né? E os alunos vão para a academia sem passar previamente por uma consulta médica para saber se está tudo Isso, em ordem, se o isso. coração está funcionando, se está tudo, o sistema musculoesquelético está ok, aí se joga, porque quer emagrecer em 30 dias Exatamente. para o É, verão, aí pega uma sobrecarga e acaba indo a óbito, né? e exatamente muitas das vezes as academias elas não são tão rigorosas no quesito exigência de um laudo médico, de um eletrocardiograma para ver se aquele indivíduo ele pode realmente desenvolver uma atividade física, porque infelizmente a gente sabe que a visão ela torna-se comercial, né? Então ele não pode exigir muito porque ele acaba afastando o cliente. E a Exato. gente, a gente tem pego muita situação aqui em João Pessoa dentro de academias de parada cardiorrespiratória, por incrível que pareça, principalmente dos jovens, dos adultos jovens, a faixa etária entre... Mas não é tão difícil conseguir um atestado médico, não, né? Você não precisa Não, fazer muito exame. Tem não, um amigo, ele te dá, tem ali não sei o quê. exatamente. Então, eu não me preocupo em realmente fazer um exame, um check-up para saber se eu estou ok. E aí, você corre um risco enorme, né? De chegar lá, dar uma sobrecarga no seu coração e você vir a falecer. A gente tinha um amigo que ele queria emagrecer rápido, nutrólogo, nutricionista, é, personal trainer, blá, blá, tênis de manhã, não sei o quê. Ele morreu numa quadra de, futebol de praia. Foi dar um chute e teve um infarto e morreu ali. O cara com 50 anos de idade, 50 e poucos anos, ainda uma vida inteira pela frente, né?
É Aí eu falei, verdade. nossa, ele tinha tantos profissionais de saúde, ele só esqueceu de ir, sei lá, no cardiologista O e no principal, né? clínico. É. Para saber se É, realmente ele estava apto. tem umas pessoas falando aqui, a Lucinédia está dizendo que é muito comum engasgo com leite materno. A Lucinédia trabalha com recém-nascidos e Isso, ela está dizendo que é muito comum. verdade. É uma causa bastante constante essa relação do engasgo, né? O que a gente observa hoje é que até no próprio a puérpera, após sair da maternidade, não existe um programa voltado, aí eu não vou generalizar, mas não existe um programa voltado para as primeiras condutas, principalmente com relação ao engasgo durante a amamentação. A gente pega muita ocorrência de criança asfixiada com o leite materno, né? Muitas das vezes o médico ele faz até a própria orientação pelo telefone com relação a essa primeira conduta. E é uma coisa muito simples, né? Aconteceu comigo em casa. Minha filha, com 25 dias de vida, ela asfixiou com leite materno. E eu que sou da área, preparado, no jargão popular, assim, poxa, colei as placas, e agora, né? Aí eu respira, calma, deu um delay até que eu pudesse saber o que precisaria ser feito. Imagine alguém que não é familiarizado com esse tipo de situação. E aí a gente vê a importância do treinamento para o leigo, porque ele acaba se tornando um elo de ligação entre o serviço de emergência e a vítima que encontra-se na ponta, né? Ele é quem vai prestar esse primeiro atendimento. Existe uma frase muito popular que utiliza-se nas literaturas de atendimento pré-hospitalar, que ela diz o seguinte: o destino do acidentado está na mão de quem presta o primeiro atendimento, né? Então, vai depender de quem chegou primeiro, o que fazer, como fazer, quando fazer, né? Porque quem faz esse tipo de atendimento, ele precisa de quatro fatores importantes. O primeiro é a situação em que a vítima se encontra, né? É uma situação crítica, é uma situação amena, não é tão crítica. Então, situação da vítima. Segundo, o Mas nível de. ele precisa ser treinado para entender Isso, que situação é, né? exatamente. Então, situação da vítima. Segundo, o nível de conhecimento de quem está prestando o primeiro socorro, né? Terceiro, a técnica que será empregada. E em quarto, qual material e qual recurso ele tem disponível. Porque muitas das vezes ele pode ter o melhor recurso disponível, mas ele nem tem o conhecimento, nem sabe a técnica que irá aplicar. E pode acontecer o contrário. Ele não tem um material específico, nem um recurso, mas ele tem o conhecimento e a técnica. E aquilo vai fazer um grande diferencial na vida dessa pessoa que vai estar precisando de uma manobra de desengasgo, por exemplo. Que a gente pega, às vezes, numa festa, num churrasco, como a senhora citou, o pessoal com aquela brincadeira de pegar o pedaço de carne, joga para cima, hiperestende, passa direto, causa uma obstrução mecânica de vias aéreas e o indivíduo ele acaba que morrendo, tendo um afogamento a seco, né, como a gente costuma dizer. Ou seja, ele facilitou a morte dele, né? A Ele facilitou a criatura. morte dele, exatamente. A Ana Meire pergunta onde os pais podem denunciar caso a creche ou a escola não tenham os profissionais treinados. Ah, perfeito. Ana, Puxa, é muita denúncia, viu? Porque eu acho que é, poucos. poucos os estabelecimentos de saúde têm, né? Mas, Ana, o poder executivo, ele é o responsável pela execução das leis. Então, ele pode estar fazendo uma denúncia, ele pode estar fazendo um boletim de ocorrência ou ele pode apresentar a denúncia ao Ministério Público, né? Que através da lei, o Ministério Público ele tem sim como fazer essa cobrança daquele estabelecimento. É lei, então cumpra-se. Não tem como ele dizer, não, o fato de. Tem um jargãozinho no direito que diz assim: a, a falta de conhecimento não o isenta da culpabilidade, né? Tipo, eu não sabia. Puxa, é lei. Você tem um estabelecimento de saúde, ou de saúde não, você tem um estabelecimento e você precisa saber quais são as leis que regem o funcionamento adequado da sua creche, da sua escola. É muito importante que se torne divulgado, né? Se torne público, para que eles possam ter esse conhecimento. Eu vou pedir para o pessoal que tá com a gente aqui, para eles colocarem se eles sabiam da Lei Lucas.
Quem que tinha Perfeito. conhecimento sobre a Lei Lucas, quem que não Muito bom. tinha, para a gente ver a nossa Excelente. enquete no final. O Excelente. Sandro está parabenizando você. A Josineide também, é isso? Josineide? Ah, coisa boa. Josineide também está parabenizando você, certo? A gente tem uma outra perguntinha aqui. Como Certo. mãe, aqui o V. Gomes. Como mãe, essas informações sobre a Lei Lucas é extremamente importante para saber se os profissionais da escola do meu filho são treinados em casos de emergência. Olha isso. Tá vendo como a live da gente é informativa? Exatamente. Perfeito. E pode ser até amanhã você chega na escola e procura a direção e diz, "Vem cá, me tira uma dúvida. Vocês aqui conhecem a Lei Lucas? Os professores, os educadores, a turma é treinada em primeiro socorro? Ai, ah, não, porque aqui nunca aconteceu. Falei, sim, mas e se um dia acontecer? O que é que vocês vão fazer? Né? A gente fez um trabalho aqui em João Pessoa, através do SAMU, né, o programa SAMUzinho nas escolas, onde a gente visitou muitos CREs, né? E achava engraçado que quando a gente haviam relatos das professoras que as mães iriam deixar as crianças logo cedo na creche e diziam assim, olha tia, cuidado, meu filho ele tem convulsão, né? Ele apresenta convulsão, ou ele é epiléptico, e a tia às vezes dizia, meu Deus, o que é epilepsia? E a gente sabe que muitas das vezes a informação ela não chega. E se esse menino tiver uma convulsão, o que que eu vou fazer? Né? Outra vez fizemos uma pesquisa, um levantamento. Em caso de emergência, para qual número você acionaria? E 190, ligava para o pai da criança, para a diretora da creche. E aí, ligava para o SAMU. E embaixo tinha uma outra pergunta, certo? Mas qual é o número do SAMU? E parece uma coisa muito simples, mas em uma situação adversa, realmente, a turma esquece. Poxa, e agora, realmente, qual é o número de SAMU? Né? Ah, é 193? Não, 193 é bombeiro, 92 é SAMU. E a gente viu o quanto realmente é carente esses De espaços. informação. Esse ano fizemos uma parceria aqui em João Pessoa com a secretária de Educação, e a gente vai começar a trabalhar novamente nos CREs, nas escolas, através do SAMUzinho na escola, baseado exatamente na Lei Lucas, inclusive em escolas de educação especial. A gente também está desenvolvendo um programa para. A gente fez um levantamento quais eram os principais tipos de ocorrências que ali ocorrem, né? E aí a gente está desenvolvendo um programa para iniciarmos agora em maio, se Deus quiser. Show, show. Acho que Fortaleza devia ter algo parecido também. Exato. É, professor, aproveitar a sua presença aqui, eu queria que você explicasse para a gente o que a gente deve fazer quando uma criança engasga, ou um adulto engasga com alimento. Qual Perfeito. é a atitude, no geral, assim, de No tudo. geral, A primeira perfeito. coisa que tem que fazer até. Excelente. Primeira coisa, manter a calma. Talvez eu acho que seja a situação a mais difícil, né, professora? Manter a calma. Segundo, é ter um plano de ação em mente. O que eu preciso fazer? E a gente sabe que o engasgo, a obstrução de via aérea por corpo estranho, ele pode ser, ele pode ser total ou parcial, né? Se ele é total, a criança ou o adulto, no caso da criança, ela não chora, ela não vai emitir nenhum som, e o adulto ele também não consegue verbalizar. O adulto a gente consegue ainda solicitar que ele tussa, né? Pode pedir para que ele tussa. Você consegue tossir para ver se ele consegue expulsar esse corpo estranho. A criança não tem como a gente solicitar, até pelo próprio entendimento. Mas se for total, a criança a gente precisa realizar as manobras de desengasgo, né? Então é apoiar a criança sobre. Deixa eu pegar aqui um modelo. Deixa eu pegar um modelinho aqui. Tem um bem aqui embaixo. A gente falando, ele está só aqui escutando a conversa. Então a criança, a gente pede. Tava aqui, professor, escutando a conversa, ó. Olha isso, né? Nada parado, hein? Tem, ó. Então, De informação, olha isso. o bebê, a primeira coisa que a gente faz é manter a calma, passar a segurança para a mãe e tomar a criança para si.
O que é importante nessa criança, na pegada do bebê? É que a gente não pegue em partes moles, né? Então, eu faço o apoio da minha mão na região de mandíbula, pode ser dessa forma ou desta forma. Eu vou repousar a criança sobre o meu antebraço e vou iniciar as tapotagens no meio das costas. Então, a gente vai 1, 2, 3, 4, 5. Eu abraço o bebê aqui nessa posiçãozinha e vou virá-lo no meu outro braço. Não sei se vocês conseguem visualizar. E Sim. aí, iremos iniciar 5 compressões no centro do tórax. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o Mesmo sem objetivo? ter expulsado, se ele Mesmo expulsou. sem ter expulsado. O objetivo é expulsar e ouvir o choro da criança. Se tem choro, tem via aérea desobstruída. Existe uma técnica também que a gente utiliza, que é a técnica de asfixia por leite. A gente faz a sucção através da narina, né? Pede para a mãe que ela, no jargão popular, ela sugue, ela chupe o nariz da criança, para que esse catarrinho, às vezes a criança tem uma síndrome gripal, aquele catarrinho está obstruindo, ela pode sufocar. Então, que ela faça essa sucção para que essa via aérea dessa criança possa ser desobstruída. Durante as técnicas de desobstrução da criança, com as 5 tapotagens e as 5 compressões, o que é que a gente deve observar na criança? A coloração ao redor dos lábios, né? Ele vai começar a mudar a coloração, ficar azulzinho, azulado, cianótico. E nas extremidades, nas mãozinhas. E o tônus da criança, o tônus muscular. A criança ela vai perdendo esse tônus e ela vai ficando largadinha, ela vai ficando molinha. Então, ela está molinha, já está com cianose. Então, a gente já tem que mudar a conduta de técnica de desengasgo para iniciar com a reanimação cardiopulmonar. No adulto, a gente pede para tossir, se identifica, informa que vai fazer uma manobra, que é a manobra de Heinz, né? Então, a gente se posiciona por trás e faz a técnica do J, ou a técnica do cabo de guarda-chuva, né? Localiza a cicatriz umbilical, a mãozinha fechada acima da boca do estômago e faz o Mostra mais movimento. alto, Jota. Senhora, Mostra mais alto a técnica do Jota. a técnica do J, Mais alto. eu vou localizar a cicatriz umbilical, né? Deixa eu fazer. Localizar a cicatriz umbilical. Deixa eu descer aqui um pouquinho, ver se a gente consegue visualizar. O meu suporte aqui Mas é muito fácil. Localizei a cicatriz umbilical com o dedo médio, mãozinha fechada. Vou colocar acima, vou mostrar aqui em cima para vocês verem. E essa mão sobre essa aqui, ó. Eu vou fazer para dentro e para cima. É um movimento em J ou cabo de guarda-chuva. Por trás da vítima. Esse movimento vai fazer uma pressão intraabdominal, fazendo com que esse objeto possa ser expulso. Após várias tentativas, o indivíduo ele entrar em inconsciência, a gente inicia as manobras de reanimação cardiopulmonar, tá? Então é muito importante observar se é parcial. Se é parcial, ele consegue tossir, ele consegue verbalizar. A criança ainda consegue ter o choro. Se for total, ele não verbaliza, ele não consegue tossir e a criança também não emite nenhum tipo de som. Então, partir de imediato para a técnica do desengasgo. No caso do bebê, da criança pequena, quando ela Certo. engasga, que a gente faz a tapotagem, Sim, faz a massagem no externo, mas ela não desengasga. Aí ela evolui para a cianose, né, para a musculatura mais flácida. Nesse caso, o objeto tem que sair para ele poder respirar, né? exato, exato. E se ele não sai? Estou lá Durante, tentando, tá, 5 vezes. durante as tentativas, né? Geralmente a gente mensura 5 tentativas. 5 tapotagens, girei, 5, volto para cá. Um ciclo, 2 ciclos, 3. Não, a criança não evoluiu, não desengasgou. A gente precisa iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar na criança. Superfície rígida e plana, decúbito dorsal horizontal, e a gente inicia
as manobras no centro do tórax com os dois dedinhos, né? Se tiver sozinho, 30 compressões para 2 ventilações. Essa ventilação é importante salientar que o ar que vai para o bebê é o ar da bochecha. Eu não posso inspirar e soprar, porque eu vou causar um barotrauma nessa criança, tá? Então, de preferência, 30 para 2. Se tiverem 2 profissionais, ou se chegar mais algum outro leigo que seja treinado em primeiro socorro, a gente muda a relação compressão-ventilação. Passa a ser 15 compressões para 2 ventilações. Então, são 10 ciclos de 15 para 2 na parada cardiorrespiratória, porque a principal causa de parada nesse público a gente sabe que é ocasional por asfixia, né? Por isso que eu preciso aumentar as vezes de ventilação. E no caso, o ar que tem dentro da bochecha ele é suficiente para ventilar um bebê. Isso, né? Isso. Sempre que a gente ventilar, a gente observa se há movimentos torácicos. O ar da bochecha no bebê. Maiorzinho, eu não preciso inspirar tanto para poder ventilar, né? Então a gente vai ventilando, observou que houve expansibilidade do tórax, eu paro. Eu sempre costumo dizer que toda técnica que seja aplicada no bebê, no recém-nascido, a gente tem que usar o bom senso. Porque se eu pego um neonato, um recém-nascido, com 20 dias de vida, a tapotagem que eu vou realizar nesse bebê não é a mesma tapotagem que eu vou realizar num bebê de 9 meses, né? Que já vai ter uma massa corpórea um pouquinho mais densa, tudo está relacionado a peso, a estrutura física da criança. Então a gente tem que ter muito cuidado para, durante a técnica, a gente não cometer as iatrogenias. Ok. Excelente explicação. O Evandro, ele falou que você é o espelho da APH da Paraíba. Evandro Everton, foi meu aluno. O cara é Você é muito bom aluno? também, show de bola. Caramba. A Lucinédia está falando aqui que teve o caso de uma criança que teve engasgo em casa e não deu tempo de chegar ao hospital com vida. É o que a gente fala, né? Se ela tivesse Isso. tido, a pessoa que estivesse com ela soubesse o que fazer, talvez o desfecho tivesse sido outro, né? Exatamente. E é muito importante porque nos casos de engasgo, parada cardíaca, a gente tem que ter em mente que o atendimento é no local. Eu preciso resolver em loco. Se eu coloco no carro e eu saio em busca de uma unidade hospitalar, a gente está perdendo tempo, que é Muito tempo. preciosíssimo nessa situação. Eu me lembro de uma ocorrência que nós atendemos na nossa base do SAMU, isso foi no ano de 2016. Era por volta de 8 horas da noite, entrou na nossa base 2 carros. O carro da frente vinha 4 adultos e o bebê. E atrás vinham mais 4 adultos, que eram tios, vizinhos, o pai da criança acompanhava, a mãe ficou em casa, teve uma síncope, enfim, os avós pegaram a criança, botaram no carro com a tia e correram para o SAMU, entraram no SAMU. E era uma asfixia, né? A criança havia asfixiado durante a amamentação. Asfixiou, a mãe não prestou atenção e ela acabou ficando roxinha. E aí chegou, eu lembro que à época o nosso médico que atendeu, um médico muito, muito bom, experiente, Dr. João, a gente pegou a criança, fez a técnica do desengasgo, e eu fiquei me perguntando, falei, puxa vida, eu contei, falei, puxa, oito adultos dentro de 2 veículos, sem contar os adultos que ficaram na residência para prestar o atendimento à mãe, e ninguém sabia uma técnica de desengasgo, né? Então, a sorte, primeiramente Deus, e a sorte foi que o tempo da casa para a base do SAMU era muito curto. E aí me veio outra pergunta na mente. E se a base do SAMU fosse a quilômetros de distância, né? Sei lá, 5 minutos de distância, 10 minutos, qual seria o desfecho dessa ocorrência? Então é muito importante que o leigo ele esteja sim preparado para prestar esse primeiro atendimento. Ele é um elo de ligação muito importante para os serviços de saúde. Acontece em qualquer local onde a gente menos espera. Esses dias aqui em João Pessoa,
um policial de folga em um supermercado, uma criança engasgou na fila e a mãe desesperada, e ele conseguiu realizar a manobra de desengasgo e salvou a vida da criança, né? Pena que ele disse, eu aprendi no YouTube, mas a técnica não estava 100%, mas ele tinha um norte do que fazer. Tinha uma Mas orientação. ele tinha uma orientação e ele conseguiu salvar a vida da criança, né? Outro dia também uma guarnição aqui da polícia se deparou com uma criança e conseguiu salvar também a vida do bebê. Então a gente também tem esse projeto de o pessoal aqui da Rotan, das motos, do rádio, da Força Tática, que é o pessoal que está muito na rua. A gente também tem um programa para desenvolver com esses policiais militares que também são de extrema necessidade nesse primeiro atendimento. Eu acho que deveria fazer parte porque eles fazem cursos de formação, né? Deveria ser uma Exatamente. disciplina de formação deles. Exato. A Kilvia faz outra pergunta. Em caso de afogamento, ainda é recomendado a respiração boca a boca? Então, esses dias nós tivemos um treinamento e a gente sabe que temos um especialista a nível do Brasil, né, quando se refere a afogamento, e o órgão é a Sobrasa, né, que é o David Spillman, e ele exatamente ele recomenda que a gente inicie com as ventilações, né, porque a causa da parada cardiorrespiratória, no caso do afogamento seria o grau 6, a gente sabe que é por hipóxia. Então ele realmente precisa desse suporte ventilatório inicial para que a gente possa iniciar com as compressões cardíacas posteriormente. Então existe essa modificação para o atendimento ao afogado, né? Que ele não segue a sequência da AR, ou CAB. Ele vai realmente primeiro para a via aérea para depois iniciar as compressões torácicas. O pessoal está bem participativo aqui. Pelo que eu li, poucas pessoas, acho que só a Ana Meire que disse que sabia da Lei Lucas, né? Isso. O restante aqui falou que não. A Josiane está falando que grande Emanuel. Ama essa área da saúde do APH. Tem fã-clube, hein, Emanuel? Ah, Tem fã-clube. A Lucinédia está falando que é importante o treinamento para leigos, né? sim. A Betinha está dizendo que você é o melhor professor da Paraíba. Eita, não, Por Betinha. isso você foi chamado para a LA para fazer parte da live. Não é à toa. Muita gente boa aí. Não ficou tímido, gente, com elogio. Mas se é bom, tem que falar, né? Tem muita gente boa. A Adriana disse que já conhecia a Lei Lucas. Enfim, de uma forma geral, poucas Isso. pessoas conheciam a Lei Poucas Lucas, pessoas. né? E esses dias eu me surpreendi. Nós tivemos uma reunião com educadores para a gente fazer um planejamento exatamente da Lei Lucas e nenhum dos dois educadores que estiveram presentes na reunião conheciam a lei. Eu tomei um susto, né? Falei, puxa. Aí, na hora da apresentação, eu já tinha colocado, aí mostrei, falei, gente, essa lei existe, ela é desde 2018 e tal. E eles ficaram, puxa vida, a gente não sabia. Eu falei, caramba, olha só a importância, né, da divulgação do conhecimento. Então, vocês aí na cidade de vocês, corram atrás, façam valer essa lei, solicitem nas escolas de suas crianças. Na escola da minha menina, eu já peguei a diretora essa semana, eu falei, ei tia, quando é que a gente vai fazer o treinamento aqui? Eu falei, vamos ver. Eu falei, vamos ver até o dia que acontecer um problema, né? Você não vai esperar acontecer o problema. Não, a gente precisa organizar realmente. Então, a gente observa que ainda existe esse tabu. A gente sabe que no Brasil existe uma questão cultural, né? Não somos um país emergencistas. A gente atende por demanda. Professor, a gente só fecha a porta de casa depois que o ladrão Depois que rouba, o né? ladrão rouba, A exatamente. gente não tem uma cultura de prevenir problemas. Perfeito. A gente resolve quando os problemas acontecem, né? A nossa cultura é para resolver Exato. problemas, não É é para para resolver o prevenção. problema. Então a gente vai atendendo por demanda. Aconteceu, resolve. Aconteceu, resolve. Em outros países de primeiro mundo, a gente sabe que existem as culturas emergencistas. Estados Unidos, 911, uma criança com 5 anos, ele sabe o 911, né? Poxa, para que serve? E é incluído dentro
da grade curricular dessa criança, os primeiros socorros. E isso é muito importante, faz um diferencial muito grande na formação do cidadão. Isso. É, a Lucinédia também não conhecia a Lei Lucas. E a Lucinédia, como eu falei, trabalha com recém-nascidos, né? Então já é uma boa informação, Lucinédia, para levar para as mães, pra já Perfeito. dentro das orientações para o recém-nascido, já lança da escola também, que é Excelente. importante. Professor, de forma bem rápida, porque nosso tempo infelizmente está acabando, Poxa, por e favor. verdade, mas quando a conversa é boa, Então, ó, vai longe. Se a gente encontra alguém caído no chão e sem consciência, o que que a gente faz? Vai tá, começar essa história. Como que a gente entende que a pessoa não tem consciência? perfeito. Então, sempre que eu me deparar com alguma situação parecida como essa, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, antes da vítima, é a segurança do local. Eu preciso saber se o local ao qual eu estou inserido, ele é seguro, para que eu também não me torne uma vítima. Então, essa é a regra básica, a regra número um. Depois a gente procura saber se alguém presente identificou como ele caiu, se ele já caiu. Mas para a gente identificar realmente se aquela vítima está inconsciente, a gente toca em seus ombros, né? Senhor, Senhor, chama, Senhor, Senhor, para ver se ele tem alguma resposta. Após isso, o leigo a gente orienta que verifica a responsividade e a respiração. A respiração a gente checa num tempo de 5 a 10 segundos, né? Não menos do que 5, não mais do que 10. Então, se ele não responde e ele não respira, a gente pede ajuda, solicita que alguém ligue para o serviço de emergência e o leigo ele já pode iniciar com as compressões torácicas. Aí vocês devem estar se perguntando, mas e se ele estiver acordado realmente, ele não estiver inconsciente, não estiver em parada cardíaca, não vai fazer mal? As novas atualizações, as novas recomendações, eles trazem o seguinte: na dúvida, inicie, porque o dano ele é mínimo, né? Ah, mas alguém viu, ele passou mal e desmaiou. E pode ser uma síncope, pode ser um desmaio, né? Então, Senhor, Senhor, toque em seus ombros, ele não responde, mas eu observo que há movimentação respiratória quando eu coloco a mão no tórax ou na região abdominal. Ah, ele respira, mas ele respira com uma certa dificuldade. Então é necessário que a gente possa fazer a desobstrução da via respiratória, da via aérea, né? Que é uma técnica simples. A vítima ela vai encontrar-se em decúbito dorsal horizontal, então a gente faz testa para baixo, queixo para cima, né? Para favorecer a passagem de ar, para que essa pessoa esteja com a sua via aérea pérvia e ela volte a respirar de forma espontânea. Na dúvida, eu fiz a técnica, ele não respira, ele não responde, aciona o serviço, inicia com as compressões torácicas. Se eu estiver sozinha, estou Certo. sozinha, tô sozinha, aí eu encontro uma pessoa caída. Tá. A primeira coisa que eu faço, eu chequei que ele não tem consciência, Isso. chequei que ele está sem pulso, ele não Perfeito. respira. Eu Isso. ligo para o SAMU É, ou eu tá, começo a massagem. tá sozinho, o que é que eu faço? Primeiro eu identifico e aciono. E a gente segue o elo da cadeia da sobrevivência. O primeiro elo é no ambiente pré-hospitalar. Identificar e acionar o serviço. Se eu estou sozinho, eu posso usar o meu smartphone para acionar o serviço no Viva Voz e eu já inicio as manobras de reanimação cardiopulmonar. O leigo, a gente não recomenda a checagem do pulso. O profissional de saúde é responsividade, pulso e respiração simultaneamente. Não responde, não respira, não tem pulso. É importante salientar que é o pulso carotídeo central, não menos do que 5, não mais do que 10. Se eu presenciei e o local onde eu estou existe um desfibrilador externo, eu vou buscar o desfibrilador para iniciar as compressões. Se eu não presenciei, eu já me deparei com aquele indivíduo ao solo, eu inicio as compressões, aciono o serviço simultaneamente. E se eu souber que no local existe um DEA, eu só vou atrás desse DEA depois que eu iniciar os 2 minutos de reanimação cardiopulmonar, né? Então, existem essas prerrogativas. Eu Por que preciso. que eu checa pulso? É porque é difícil de É, entendimento?
Primeiro, a questão anatômica. Segundo, a situação emocional. Talvez ele não tenha habilidade ou competência, né? Aquele treino de habilidade que a gente, que é da educação ou da saúde, a gente faz o treino de habilidade. E talvez ele possa se confundir. E essa checagem de pulso, ele vai perder tempo com relação a isso. A cada minuto que passa, sem que as manobras sejam iniciadas, a vítima ela tem menos de 10% de chance de sobreviver. Então, se ele ficar perdendo tempo na checagem, não tem pulso, não tem, verifica você, fulano. Então, para não gerar dúvida, não perder tempo, o leigo não checa pulso. Até os profissionais de saúde, a gente sabe que na adrenalina, por isso que a recomendação é não menos do que 5, não mais do que 10. Menos do que 5, você não consegue mensurar um pulso. E mais do que 10 segundos, o tempo está muito acima do que é preconizado. E aí você perde tempo. Ótima explicação. Aliás, o pessoal aqui está elogiando muito as suas explicações. A gente vai Obrigado. explorar o senhor um pouco mais e trazê-lo mais vezes aqui. Estou à Gente, disposição. que bom. Fiquei muito feliz mesmo de estar com você, conversar com você, rever você. Então, Parabéns. Gente, a gente vai concluir porque eu quero gravar essa live, deixar gravadinha para vocês, né? Mas o intuito de a gente fazer esse convite para o professor Manuel é justamente para a gente introduzir um curso que a gente está lançando, e quarta-feira que vem vai ser a primeira aula dela, agora de 16, que a doutora Adriana vai ministrar essa aula, que é exatamente primeiros socorros para leigos, né? Esse primeiro momento, essa primeira turma que a gente vai pegar são todos os professores a gente está com uma na verdade, é uma instituição que está fazendo e a gente foi convidado para ministrar aula para os professores da educação básica de Parnaíba. Essa é a primeira turma que a gente vai pegar. São aulas que podem ser online, podem ser presenciais, né? Mas sempre com aula prática, onde a gente vai ensinar essas técnicas, a técnica do desengasgo, a técnica as manobras de reanimação, enfim, que a gente também leva os bonequinhos, a gente também tem bonequinho, a gente leva exatamente para fazer esse treinamento, né? E esse curso, gente, não é curso para o indivíduo, ou seja, não é o indivíduo que vai lá e se inscreve no curso, mas é um curso para empresa, para escola, para creche, sei lá o que tenha profissionais, para empresas que prestem serviços, né? Para que eles possam ter um respaldo técnico, eles possam ter um conhecimento suficiente para que eles possam atender seus clientes, atender seus funcionários, nas indústrias, poder atender os seus operários, os seus empregados. Então, o nosso curso ele é exatamente voltado para as empresas, para as escolas, para as prefeituras que queiram, né, fazer esse contrato e treinar os seus professores, tá certo? Então, amanhã começa, a primeira aula, quarta-feira, dia 16, é a nossa primeira aula. As aulas teóricas vão ser online, a gente vai ver mordedura de animal, picada de inseto, o que fazer quando um animal peçonhento atinge o humano, o que a gente deve fazer, afogamentos, epilepsias, enfim, a gente a gente tem uma gama enorme de tópicos para discutir, tanto é que vão ser 120 horas aulas, a gente vai poder aprofundar um pouco mais com esses professores, tá bom? Mas a gente também tem curso com 40 horas, com 60 horas, mas todos os nossos cursos têm aula prática para a gente pôr a mão na massa, né? A tal da metodologia hands-on, tá certo? zona. E aí Excelente. a gente convida vocês a entrar em contato com a gente, a divulgar o nosso curso para que a gente possa difundir mais essa informação e assim a gente vai prestar um serviço para a sociedade e melhorar os desfechos das pessoas que passam por algum tipo de acidente desse tipo, né? Professor Manuel, suas palavras finais. Eu só tenho a agradecer, né, professora? Eu sou um apaixonado por pré-hospitalar, por emergência. O Brasil tem uma frase que diz assim: a paixão do brasileiro é o futebol e a cerveja. Eu tenho é controversa essa frase. Deixe vocês conhecerem um samuzeiro de verdade.
que o sangue é azul, né? Que a paixão do Samuzeiro realmente é o sangue azul, é o macacão e está poder contribuindo para estar salvando vidas e isso é muito gratificante, né? Sou um defensor também do primeiro atendimento, que faz um grande diferencial e realmente salva vidas. É muito gratificante quando a gente se depara com um depoimento de alguém que treinou, ou de um ex-aluno que, puxa, professor, olha, eu estava no supermercado, consegui fazer aquela técnica e isso aí é imensurável, não tem preço, né? É muito importante. Eu agradeço a senhora a oportunidade, o trabalho também aí no Ceará está sendo com excelência e, se Deus quiser, vai deslanchar aí para outros estados a nível Nordeste. Vou trazer você aqui em Fortaleza para você dar Vou, umas vou, aulas. vou na hora, com o maior prazer. Sim, vamos trazer sim. Ó, Vamos sim. a turma tá passando aqui. Eita, ó, quem tá lá atrás? Olha o tamanho. A princesa. Tá grande, viu, professor? Adoro aparecer. E muitíssimo obrigada mais uma vez. Desejo recuperação rápida para sua mãe. Muito Corra obrigado. tudo bem. A Se gente Deus vai quiser. rezar por ela, pela Amém. recuperação dela, tá certo? E a gente fica à disposição de você. A LA tem um time de vários profissionais com expertises diferentes. A gente fica à disposição caso vocês precisem aí de uma pessoa também, tá bom? Perfeito, excelente. Aqui também estamos à disposição, as portas sempre abertas. A Paraíba ama vocês. Amo, amo, amo ir nessa cidade. Então, Amo, tá? Quando vier em Fortaleza, você tem que me falar pra gente se reunir você aqui, viu? Você, sim, sua com esposa, sua certeza. filha, Na hora. tá bom? Tá Combinado. certo. Mas eu quero te trazer aqui para aulas, dar aulas, que você fala com tanta tranquilidade, que parece que o mundo não está acabando, né? Não tem É, ninguém morrendo, bem tranquilo, bem... é, acho que a primeira conduta, né? A postura do profissional que presta socorro. Eu costumo dizer, às vezes os alunos dizem, professor, essa frase, eu digo, olha, tem que ser frio e calculista. Mas ser frio e calculista é diferente de não ser humano. Você tem que ser frio e calculista e atender e ser humanizado. O problema é que você não É pode deixar as emoções naquele momento verdade. tomarem conta do cenário, senão você não consegue fazer nada. Eu acho que é o Obrigada primeiro. mais uma Perfeito. vez mesmo, viu? Estou muito feliz, acho que o resultado foi muito bom e a gente se vê Eu por aí. agradeço. Obrigada, Tá bom, professor. professor. Fica com Deus. Um abraço a todos aí também que participaram. Obrigada, pessoal, que estava aqui até esse momento. Beijo para vocês. Próxima segunda-feira, mais live. A gente vai lançar o nosso e-book. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.